Bom dia! Bom dia a você, meu amigo, a você, minha amiga. Bom dia a você que me ouve nessa hora. Bom dia a vocês, meus amigos do Facebook. É com muita alegria e com muita satisfação que mais uma vez eu venho aqui nessa manhã de quarta-feira para trazer a vocês mais uma mensagem, mais uma reflexão que a mim me foi conferida da parte de Deus, e eu quero compartilhar com vocês o que o Senhor trouxe para mim nessa manhã ao meu coração. Eu quero dizer que é sempre um grande prazer, é sempre uma grande satisfação e um privilégio em tê-los aqui em minha companhia. Amados, eu fico muito feliz em estar compartilhando aquilo que Deus tem colocado em meu coração. E eu trago aqui essa reflexão e essa mensagem deste dia com o objetivo de que essa reflexão ou mensagem venha tocar no coração daquele que me ouve nessa hora e que venha trazer em seu coração e consciência o entendimento que Jesus é a nossa única esperança e que a salvação só vem através da pessoa de Jesus, nosso Senhor. Então eu quero convidar a você que me ouve nessa hora a estar dispensando a sua atenção neste vídeo áudio. E eu espero que essa reflexão ou que essa mensagem deste dia venha tocar no seu coração e que venha mudar a forma e o entendimento e a visão que você tem do mundo e da pessoa de Jesus. Amém? Meus queridos, antes de começar essa mensagem, essa reflexão, eu quero compartilhar com vocês uma passagem muito linda aqui no livro de Salmos, né? Do salmista Davi, Salmo 47, meus amados, versículos 1 e 2, que diz: aplaudi com mãos todos os povos, cantai a Deus com voz de triunfo, porque o Senhor é altíssimo e tremendo e grande rei sobre toda a terra. Eu quero deixar aqui essa passagem, este salmo maravilhoso, para que você possa refletir no mesmo, onde o salmista, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, declara que Deus, o nosso Senhor, Ele é altíssimo, ou seja, Ele é elevado, está em um lugar elevado e sobressalente, e que Ele é tremendo Rei sobre toda a terra, sobre todo o povo, sobre toda a carne. Amém? Meus queridos, se eu for intitular essa reflexão ou essa mensagem que eu me proponho a trazer nessa manhã de quarta-feira, compartilhando aqui com todos vocês que me ouvem, se eu for nominar, se eu for dar título, se eu for dar um nome a essa reflexão, a essa pequena mensagem que eu vos trago nessa hora, eu poderia colocar da seguinte forma: vivendo na dimensão de Deus, ou até mesmo a quinta dimensão, a dimensão do Espírito. Eu poderia colocar uma ou outra o nome desse título. Para começar, meus queridos amados, eu quero trazer até vocês, eu quero compartilhar com vocês o que está escrito aqui no livro de Romanos, no capítulo 6, o que está escrito aqui em Romanos capítulo 6, no versículo 6. Amém? Aqui diz assim: sabendo isto, que o nosso velho homem, o meu velho eu, foi com ele quem? Com Cristo, crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, seja aniquilado de sobre a minha vida, a fim de que eu não venha mais servir o pecado. Amém? Romanos 6, versículo 6.
Sabendo isto, tendo consciência disto, que o nosso velho homem foi com ele, com Cristo Jesus crucificado no madeiro, para que através desta crucificação ou desta negação, nós não venhamos mais viver no jugo do pecado, porque o mesmo foi desfeito na cruz, para que nós não venhamos mais viver na servidão do pecado, meus amados. Meus queridos, meus irmãos, vocês que me ouvem nessa hora, amados do Senhor, aqui em Romanos, capítulo 6, no versículo 6, conforme eu acabei de ler, de trazer ao conhecimento de todos vós nesta hora, aqui, meus amados, aleluias, diz que através ou que na crucificação do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós fomos com ele também crucificados para que nós não venhamos permanecer debaixo da servidão do pecado. O que está escrito aqui em Romanos capítulo 6, no versículo 6, também colabora ou corrobora com o que está escrito logo um pouco mais adiante, logo um pouco mais à frente, ou seja, 2 capítulos depois. Paulo, o escritor das 13 cartas e epístolas, diz, aqui em Romanos 8:1, da seguinte forma, meus amados, corroborando com o que diz um pouco antes em capítulo 6 de Romanos, aqui em Romanos capítulo 8, a partir do versículo 1, diz da seguinte forma: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a lei, as diretrizes, influência ou força, ou até mesmo sobre o domínio da carne, não. Nenhuma condenação há, meus amados, para os que andam segundo a lei da carne, debaixo dessa força demoníaca, desse domínio carnal. Nenhuma condenação há, meus amados, para os que estão debaixo da graça de Cristo. Uma vez que nós estamos debaixo da graça de Cristo, nós não vivemos mais sobre a influência, sobre o domínio, sobre a legalidade do pecado. Nós andamos agora sobre uma nova perspectiva de vida e de fé, em uma outra dimensão. Glórias a Deus. Aleluia. Nós agora estamos, meus amados, vivendo na dimensão ou na dispersação do Espírito. É por isso, meus queridos, que em Romanos, no capítulo 8, a partir do versículo 8, nos alerta e nos exorta a nos distanciarmos, meus amados, do domínio da carne e de sua influência. Quando Paulo, meus queridos, nessa epístola aos Romanos, no texto referido, capítulo 8, versículo 8, nessa passagem, neste texto referido, Paulo escreve, nos diz de uma forma imperativa, dizendo, portanto, os que estão, ou seja, os que são, ou os que vivem debaixo do domínio do pecado, glórias a Deus, os que vivem na prática carnal ou pecaminosa, estes jamais poderão agradar a Deus. Glórias a Deus, jamais. Amados,
queridos, você que me ouve nessa hora, nas Escrituras diz que toda a criação geme, chora, que toda a criação padece de dores, de ânsias, até o presente momento, devido à sua corrupção, atribuída pela queda do homem, meus amados, ali no jardim do Éden, quando este pecou, transgredindo a uma ordem de Deus, ou a sua orientação, partindo deste momento, uma vez que ele transgrediu o mandamento do Senhor, ele passou deste momento a ser um ser caído. Ele passou a viver debaixo de uma servidão ou de uma influência maligna, tornando assim, meus amados, de ser imortal a um ser mortal, de um ser perfeito a um ser deformado, de luz, de um ser de luz, ele passou a ser trevas. Que calamidade, meus amados, que tragédia, que coisa horrível. Porém, meus amados, o Senhor, na sua infinita graça e misericórdia, o Pai das luzes, nos prometeu em sua palavra, conforme diz ali no livro de Gênesis, que da semente da mulher viria um que iria aniquilar, que iria destruir o império do mal, a influência do pecado. Aleluias! E que essa semente que nasceria de mulher, ela seria gerada pelo Espírito Santo de Deus. E que esta semente, ou desta semente, meus amados, que no tempo vindouro se tornaria o Cordeiro de Deus, o Cordeiro do Senhor, e que em sua morte, e que no derramar do seu sangue ali no Gólgota, que no seu grito ali, Pai, está consumado, que no teletestai do Senhor, conforme está escrito ali no livro de João, capítulo 19, versículo 30, que a partir deste momento, quando ele disse, Pai, está consumado, através dessa afirmação, meus queridos, através deste brado de vitória, estaria nascendo ali uma nova aliança firmada no seu sangue. Aleluias! Sangue este redentor. Meus amados, meus irmãos, vocês que me ouvem nessa hora, venhamos viver na dimensão do Espírito, meus queridos. Amados, o brado do Senhor, ali de João, capítulo 19, Pai, está consumado. Este grito, este brado, ele ecoa nos nossos dias ainda, e sempre irá ecoar pela eternidade afora. Pois de fato, meus queridos, tudo foi consumado naquele momento. O véu foi rasgado. O véu foi rasgado a partir do alto para baixo, como um símbolo da providência de Deus. Somente Deus, na pessoa de Jesus, poderia rasgar este véu que nos separou por tanto e tanto tempo. Somente através do brado de Jesus ali na cruz do Calvário, que essa ponte poderia ser estendida, ligando, restabelecendo de novo o contato entre a divindade e a criatura, entre Deus e os homens. Esse véu foi rasgado, meus amados, não foi de baixo para cima, dando uma conotação que o estabelecimento do contato com a divindade, com a criatura, iria se iniciar a partir
partir de uma iniciativa nossa, não, de forma nenhuma. Esse rasgar, ele começou a partir de Deus, expresso no sacrifício vicário de Cristo na cruz. Tudo foi consumado, meus amados, conforme está escrito ali no livro de Mateus 27, 50 e 51. Aleluia! Ali começa a obra da redenção, conforme está escrito em Mateus 27, 50, 51, meus amados. Aleluia, o véu foi rasgado, tudo foi concluído no sacrifício vicário de Cristo na cruz. E a partir deste momento, meus queridos, você que me ouve nessa hora, nós passamos a ter o livre acesso à pessoa a Deus, através da pessoa de Jesus, sem precisar, meus queridos, de intermediários, de sacrifícios ou de rituais. Aleluia! Glórias a Deus! Através desse sacrifício, meus irmãos, meus amados que me ouvem nessa hora, através do brado de Cristo Jesus ali no madeiro, nós imediatamente saímos das trevas, do domínio das trevas, e passamos para a sua gloriosa luz. Aleluias! Deixamos de ser os seres caídos e amaldiçoados e nos tornamos no teletestai de Deus, na pessoa de Jesus, a sermos benditos do Pai. Aleluias! Deixamos de ser criaturas caídas e perdidas, meus irmãos, e passamos a nos tornar filhos de Deus, conforme está escrito no Evangelho de João, capítulo 1 e versículo 12, que diz que todos quanto o receberam, Deus deu-lhes o direito, o poder de serem filhos de Deus. Aleluias! Amados, nós desde então passamos a viver em um novo tempo. As coisas velhas, tudo isso ficou para trás, meus queridos. Vamos seguir em frente. O véu já se rasgou, o véu está rasgado. Tudo foi consumado ali no madeiro, no derramar do sangue precioso de Jesus, no seu brado de vitória, na sua frase cabal, está consumado. Tudo isso foi feito por amor de Deus, a mim e a você, quando este sacrificou o seu Filho único, o seu unigênito, em nosso favor, por amor a mim e a você. Aleluias! Venhamos viver na dimensão do Espírito, meus amados. Que nós venhamos produzir os frutos de Deus em nossas vidas, os frutos do Espírito Santo, aleluia. Glórias a Deus. Não venhamos nos entregar, ou viver, ou retroceder no nosso antigo caminho. Que nós venhamos ser participantes do caráter de Jesus, ou do caráter e da moral de Deus, produzindo frutos do seu Santo Espírito, conforme está escrito no livro de Gálatas, capítulo 5, meus amados. Está escrito no livro de Gálatas que as obras da carne, elas são bem distintas das obras e das manifestações do Espírito de Deus em nossa vida, porque a carne só inclina para as coisas carnais e para as suas concupiscências, e os seus frutos podres são conhecidos quando nós nos prostituímos, quando nós venhamos viver debaixo da impureza, da lascívia, da idolatria, das feitiçarias, das inimizades e porfias, das emulações, pelejas, iras, contendas, dissensões e heresias.
quando nós somos invejosos, quando nós cometemos homicídio, não somente o de tirar a vida do nosso próprio irmão para nossas mãos, mas quando nós denegrimos os seus caráteres, quando nós venhamos, ou quando nós optamos em viver uma vida de bebedices e de glutonarias, e de coisas semelhantes a essas que eu acabei de dizer agora. Os que tais praticam essas obras, os que vivem debaixo deste jugo ou práticas, de forma nenhuma herdará o reino de Deus. Mas, queridos, mas meus amados, os que vivem na dimensão do Espírito, eles produzem os frutos do Espírito em seu ser e no seu caráter, porque os frutos do Espírito é conhecido, meus amados. Aleluias. O fruto do Espírito Santo é quando a gente vive uma vida de amor, de caridade, de gozo, de paz, de longanimidade, de benignidade. Quando nós exercemos a bondade, praticamos a fé, a mansidão, a temperança, o domínio próprio. Glórias a Deus. Quando nós crucificamos as nossas paixões por amor a Cristo Jesus, quando nós valorizamos o seu sacrifício vicário ali na cruz pelas nossas almas, que nós venhamos viver e andar no Espírito de Deus. A palavra diz ali no livro de Gênesis, a partir do versículo 15, que do fruto da mulher viria um que iria nos libertar das cadeias da morte. Aleluias. Glórias a Deus. Meus amados, glórias a Deus. Que nós venhamos, meu Pai, meus queridos ouvintes desta hora, a termos consciência de que nós somos chamados das trevas para a gloriosa luz de Deus, por causa do sacrifício de Jesus, por causa de sua morte ali na cruz do madeiro. Meus queridos, Jesus ali no livro de Gênesis, no capítulo 5, versículo 5, ele é visto, ele é figurado como a semente da mulher. Já em João, no capítulo 1, a partir do versículo 29 até o versículo 36, Jesus Cristo, ele é visto, ele é tido como o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, aleluias. Em Apocalipse, capítulo 5, versículo 5, diz que Jesus, ele é o leão da tribo de Judá, que ele é a raiz de Davi, ou seja, que ele é o primogênito de Deus. Meus amados, a figura do leão, que é dita aqui no livro de Apocalipse, capítulo 5, a partir do versículo 5, fala de força, de poder e de autoridade. Meus amados, vivamos na dimensão do Espírito Santo, que é um andar, um viver, e é estar em plena comunhão com Deus e com o nosso semelhante, meus queridos. Andar na plenitude do Espírito é negar a nossa natureza humana com suas paixões, é viver o que está escrito ali em Gálatas capítulo 5. Aleluias, glórias a Deus. Em Gálatas 5, meus amados, nós somos convidados e exortados a produzirmos os frutos do Espírito Santo, que é viver uma vida movida, imbuída por uma nova natureza, que anseia, que deseja uma nova atitude, uma nova conduta diante de Deus e da sociedade. Meus amados, viver em uma nova dimensão, ou na dimensão do Espírito de Deus, aleluias, é experimentar do sobrenatural de Deus e de viver o sobrenatural de Deus em nossas vidas. Meus queridos, venhamos refletir
se nós de fato estamos andando, vivendo em uma nova dimensão de vida e de fé, ou se nós estamos permanecendo debaixo do jugo e da influência do pecado. Aleluias! Glórias a Deus! Meus amados, meus queridos irmãos que me ouvem nessa hora, eu pergunto a você, você tem caminhado, você tem experimentado do sobrenatural de Deus em sua vida, no seu ser, no seu caráter? Você foi alcançado, você que foi alcançado, você que foi resgatado do poder e da influência do pecado, você tem caminhado por caminhos de vida e de paz? Você tem virado as suas costas para o mundo e suas influências? Você tem experimentado do caráter de Deus em sua vida? Meus queridos, Jesus morreu por mim e por você, se fez pecador, se fez de maldito, porque Ele nos amou. Através do seu sangue nós somos comprados e lavados, e somos chamados para viver em uma novidade de vida, na dimensão do Espírito de Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo, você está salvo, você é salvo em Cristo Jesus, não é para viver debaixo da influência do pecado, não. Você é chamado para viver uma nova vida, numa nova plenitude de vida. Em nome de Jesus Cristo, pelo sangue de Jesus, não tornemos para trás, avancemos sempre em direção a Deus, em nome de Jesus Cristo, pelo sangue de Jesus. Deixe brotar no seu ser, deixa que a graça e a glória de Deus, que ela venha invadir e inundar o seu ser, e que você venha brilhar neste mundo tenebroso, meus amados. Que essa graça de Deus, ela venha inundar cada partícula do seu corpo, que ela venha emanar pelos seus poros, que você venha exalar o bom perfume do Espírito Santo de Deus. Vivamos na dimensão do Espírito, nessa dimensão maravilhosa, nessa dimensão gloriosa, onde a nossa alegria, o nosso prazer é estar no centro da perfeita vontade de Deus. Não venhamos nos confortar ou nos conformar com este século, com as suas filosofias, com suas heresias, com seus pensamentos. Venhamos viver na contramão deste mundo caído, deste mundo pecaminoso, com seus legalismos, com suas libertinagens, com sua podridão. Não venhamos conformar com isso, mas venhamos ter a nossa mente renovada e transformada pelo poder do Espírito Santo de Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo, você, meu irmão, você, minha irmã, que me ouve nessa hora, venhamos ser participantes do caráter de Deus e que nós venhamos experimentar a dimensão do Espírito, vivendo no sobrenatural de Deus, vivendo na dependência do Senhor, confiando na sua graça maravilhosa. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Aquele que está em Cristo Jesus, ele não tem prazer no pecado ou na prática pecaminosa. Pelo contrário, ele se enoja, ele sente repulsa, repúdio por toda sorte de impureza. Em nome de Jesus Cristo,
Se você é nascido de novo, se você é participante do caráter de Deus, fuja da aparência do mal. Experimente da graça do Senhor em sua plenitude. Tenha um caráter moldado, embasado na pessoa de Jesus e de suas ações. Jamais se conforme, jamais caminhe de mãos dadas com este mundo pecaminoso. Aleluias! Venhamos entrar, venhamos viver em uma nova dimensão de fé e de vida, tendo Jesus Cristo como nosso exemplo e o céu como nosso alvo. Em nome do Senhor Jesus Cristo, meus amados, eu conclamo você a fazer uma reflexão, uma autoanálise da sua postura, da sua conduta de vida frente à palavra de Deus. Será que você, será que eu, será que nós estamos realmente vivendo uma nova dispensação, uma nova dimensão de vida e de fé? Aleluias! Glórias a Deus! Tornemos ao caminho antigo, experimentemos dessa graça maravilhosa em nossa vida, e assim venhamos andar em novidade de vida, trilhando um caminho, um novo caminho, que nos levará a uma nova maturidade em nossa fé, e que nós venhamos experimentar de uma nova natureza em nossa vida, que um novo caráter possa ser forjado em nosso ser, e que nós venhamos viver numa plenitude de fé, na dimensão do Espírito de Deus, na pessoa de Jesus Cristo. Aleluias! As coisas velhas se passaram, tudo ficou para trás. A carne com suas concupiscências, com suas obras, tudo isso ficou para trás. Agora, nós somos chamados a uma nova dimensão de vida. Nós temos outros propósitos, outros alvos. Temos que viver uma nova postura e conduta em nome do Senhor Jesus Cristo. Meus amados, meus queridos, vocês que me ouvem nessa hora, em Gálatas capítulo 6, no capítulo 6 e no versículo 7, diz: não erreis. Deus não se deixa escarnecer, porque tudo o que o homem semear, isso também ele ceifará. É a lei da semeadura, meus amados. Quem semeia, aleluias, vento, colhe tempestade. Porque o que semeia na sua carne também ceifará para a corrupção da sua alma. Mas o que semeia no Espírito, ele ceifará para a vida eterna. Em nome do Senhor Jesus Cristo, aleluias. Está consumado. Tudo foi consumado no madeiro, ali no Gólgota, no brado de Jesus Cristo, conforme está escrito em Mateus capítulo 27. Pai, está consumado, consumado toda a obra da redenção, consumado a natureza humana que estava subjugada sob a influência do pecado, agora goza de uma nova perspectiva. A natureza que gemia sob a influência do pecado agora está liberta,
no sangue precioso de Jesus. Glórias a Deus. Aleluias. Que o Espírito Santo de Deus possa falar profundamente no seu coração. Que o Espírito Santo de Deus venha lhe dar entendimento e discernimento acerca da nossa vida, do nosso ser, do nosso caráter, frente às Escrituras Sagradas, e que a nossa conduta, ela venha estar em total consonância com o que o Senhor Jesus Cristo nos ensinou. Aleluia! Porque Jesus Cristo, Ele aniquilou-se a si mesmo, Ele tomou forma de homem, Ele se fez semelhante aos pecadores, Ele se esvaziou de toda a sua divindade ali na cruz, para que eu, para que você, para que todos nós alcançássemos a redenção das nossas almas, para que pudéssemos experimentar do seu caráter, da sua vida, da sua natureza em nosso próprio ser. Aleluias! Glórias a Deus! Meus queridos, eu quero dizer a você que me ouve nessa hora, que agora nenhuma condenação há sobre a sua vida. Você que confessou Jesus como seu único e suficiente Salvador, eu quero lhe dizer nessa hora que você é participante do banquete celestial, que em você, sobre você está o mover do Espírito Santo de Deus, construindo em sua própria vida um novo caráter. Em nome do Senhor Jesus Cristo, meu amado, meu irmão, minha irmã, venhamos valorizar o sacrifício de Jesus por mim e por você, feito ali na cruz do Calvário. Que nós venhamos andar em novidade de vida, experimentando uma nova dimensão de fé, sendo nós participantes do caráter de Cristo. Aleluia! Em Romanos capítulo 5, versículo 21 diz: para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reine pela justiça para a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia! Glórias a Deus! Venhamos trilhar o caminho da paz, meus amados, o caminho da justiça, do amor. Aleluias! Glórias a Deus! Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia! Eu quero concluir essa mensagem, essa pequena reflexão. Aleluias! Dizendo a você que me ouve nessa hora, que você é especial para Jesus. Que a sua alma, ela tem um valor imensurável. Eu quero dizer para você que você é um cidadão dos céus na pessoa de Jesus. Eu quero dizer para você que me ouve agora, neste momento, que Jesus
Ele doou a sua vida, que ele padeceu na cruz do Calvário por te amar. E que ele quer te dar a vida eterna. Se você crê que Jesus Cristo é Senhor, que ele morreu pelos seus pecados, se você crê que não há salvação fora dele, eu convido a você a convidar Jesus ou a professar o Senhor Jesus como Senhor da sua vida e da sua alma. Confesse a Ele os seus pecados nessa hora. Conte a Ele as suas dores e Ele te ouvirá. Os seus pecados serão perdoados. O seu nome será escrito no céu, no livro da vida. E você passará a ser filho de Deus. Aleluias. Em nome do Senhor Jesus Cristo, meus amados, venhamos viver uma vida diferente, venhamos fazer o que é correto, venhamos produzir os frutos, venhamos ter, aliás, os frutos do Espírito Santo de Deus expresso em nossas vidas e no nosso viver. Glórias a Deus. Que o Pai das misericórdias, que o nosso Deus venha ter compaixão da minha alma e da sua alma. E que nós venhamos verdadeiramente viver em uma nova dimensão de fé e de vida na pessoa de Jesus Cristo, nosso Senhor. Eu finalizo aqui a minha reflexão, esta pequena mensagem, aleluias, dizendo a você que foi muito satisfatório, que para mim é sempre um prazer, que para mim é sempre um privilégio compartilhar um pouquinho acerca das Escrituras com vocês. Aleluias. Você, meu irmão, você, minha irmã, você é como um bom cheiro para Deus, porque sobre você está o perfume de Jesus. Aleluias. Permaneçamos na presença de Deus, valorizemos o que foi feito por Jesus e venhamos caminhar sempre na dispensação do Espírito Santo, e que nós venhamos ter o céu como nosso alvo, e que nós venhamos ter uma vida movida no sobrenatural de Deus, e que sejamos participantes da graça e do caráter do nosso Senhor Jesus Cristo em nossa vida. Eu deixo aqui a minha palavra e a minha reflexão, e agradeço a todos vocês que me ouviram nesse momento, e que nós venhamos verdadeiramente a andar de fé em fé, de glória em glória, e que nós venhamos crescer e prosseguir crescendo em Cristo Jesus, nosso Senhor. Graça e paz. Shalom. Tchau.